Imaginem a cena, nos corredores do poder da antiga Babilônia. Ali, o profeta Daniel tem uma visão assustadora. 4 feras gigantescas saindo do mar. E cada uma delas é um símbolo, um império que vai moldar o futuro do mundo. E a nossa análise hoje vai mergulhar fundo na segunda dessas feras, um urso, a pura personificação da força bruta e de um poder implacável. Pois é, esse é o texto, um enigma de milhares de anos que descreve a ascensão de um império faminto. Pensem só, um urso que se levanta de forma desigual, meio de lado com 3 costelas já na boca, esperando uma ordem para devorar mais. Mas o que essa imagem tão estranha quer dizer afinal? Então, é exatamente isso que vamos fazer, decifrar esse mistério. Nesta nossa conversa vamos investigar cada detalhe, cada símbolo, para descobrir não só a identidade desse império, mas também a mensagem poderosa que essa profecia carrega através do tempo. Para começar, a gente precisa entender o quadro completo. A visão de Daniel não é só uma crônica sobre quem manda no mundo. Ela faz um contraste muito claro. De um lado, mostra a natureza violenta, temporária dos reinos humanos. Do outro, o triunfo certo de um reino divino, um reino que é eterno. E essa visão completa, ela fala de 4 feras, uma sequência de 4 superpotências mundiais. Mas o nosso foco hoje é a segunda. É justamente nesse urso que a gente encontra uma peça-chave para montar todo esse quebra-cabeça da história e da profecia. Muito bem. O primeiro passo da nossa investigação é bem direto. Quem é esse urso? Ou melhor, o que ele é? Identificar o império que ele representa. Essa é a chave mestra que abre todas as outras portas da profecia. A fera que veio antes era um leão com asas de águia. Ele representava a Babilônia, sua majestade, sua velocidade. A mudança para o urso, então, mostra uma transformação radical. A gente sai da realeza e vai para a força bruta, para a crueldade, um poder militar lento, pesado, mas que esmagava tudo no caminho. Esse era o Império Medo-Persa. E como a gente pode ter tanta certeza disso? Bem, o próprio livro de Daniel confirma. Em outras visões, o Império Medo-Persa é o peito e os braços de prata de uma estátua, e em outra parte ele é chamado pelo nome, com todas as letras. As peças simplesmente se encaixam de um jeito notável. Agora, olha só que interessante a escolha do animal. Não é um urso qualquer, é o urso pardo sírio, um bicho que chegava a 250 quilos. Pensem na força disso. Ele era conhecido pela ferocidade, claro, mas também pelo seu avanço pesado, lento, impossível de parar. Uma metáfora perfeita para a máquina de guerra Medo-Persa, que ia atropelando nações debaixo do seu peso. Ok, já sabemos quem é a fera. Agora vamos mais fundo. Vamos decifrar as pistas que estão codificadas nos detalhes da descrição desse urso. É aqui que a coisa fica realmente fascinante. A primeira pista é bem sutil, mas diz muito. O urso se levantou de um lado. Isso pode parecer um detalhe sem importância, Mas não é. De jeito nenhum. É um retrato perfeito da realidade política daquele império. A história nos conta que esse império nasceu de uma aliança de 2 povos, os medos e os persas. Só que nunca foi uma aliança de iguais. Com o tempo, liderados por Ciro Grande, os persas se tornaram a força dominante, o lado mais forte, o lado que se levantou. Bate perfeitamente com a imagem da profecia. Vamos para o próximo elemento misterioso. A visão diz que o urso tinha 3 costelas entre os dentes. O que são essas costelas já meio esmagadas pela fera? O que elas simbolizam? A resposta está nas 3 conquistas militares que cimentaram o poder Medo-Persa. Cada costela representa um grande poder que foi dominado: o reino da Lídia, a poderosa Babilônia e, por fim, o antigo Egito. Foram essas vitórias que transformaram o império numa superpotência mundial da época. Certo? Já identificamos o urso, já deciframos os símbolos dele, agora a gente chega na camada mais profunda e talvez mais inquietante dessa profecia, a ordem que essa fera recebe. A ordem é um comando para carnificina. Levanta-te e devora muita carne. O ponto teológico aqui é fundamental. De onde vem essa voz? Ela não vem do urso, ela vem de uma autoridade superior, uma autoridade que está dirigindo as ações da fera. Isso nos leva ao conceito de soberania divina. É a ideia de que Deus está no controle absoluto da história, que ele usa nações, reis e impérios como ferramentas para executar os seus planos, mesmo que essas ferramentas nem percebam que estão sendo usadas. E essa ideia se conecta de um jeito incrível com outra profecia.
Séculos antes, o profeta Isaías descreveu Ciro, um rei que nem era do povo de Israel, como pastor e ungido de Deus. Ele foi escolhido para derrubar a Babilônia e libertar os israelitas. Ou seja, aquela ordem para devorar era na verdade uma permissão divina para um propósito muito maior. Então, quando a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça, qual é a grande imagem que aparece? A profecia do urso nos mostra uma mensagem muito poderosa sobre poder, sobre tempo e sobre o que é eterno. O ponto central é esse, a sintonia impressionante entre os detalhes simbólicos da visão de Daniel e os fatos frios da história. Para muitos, essa precisão é um forte testemunho sobre a natureza e a autoridade do texto bíblico. E o que a gente tira disso tudo? Ficam 3 lições principais. Primeira, o poder terreno, por mais esmagador que pareça, é sempre temporário. Uma hora ele passa. Segunda, os grandes impérios da história, com toda a sua brutalidade, são vistos como ferramentas passageiras dentro de um plano muito maior. E por último, a esperança definitiva não está nos reinos humanos, mas no reino eterno que, segundo a profecia, vai prevalecer sobre todos. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a força bruta de um império gigante como o Medo-Persa é, no fim das contas, algo passageiro, uma ferramenta, o que isso nos diz sobre a natureza do poder que realmente dura para sempre? Uma questão que nasceu lá nos palácios da Babilônia, mas que ecoa até os nossos dias.